Vem cá, por acaso você está com dificuldade de alavancar o seu negócio, ter mais lucros criando sites WordPress? Talvez o seu problema seja na etapa da precificação. Às vezes você pode estar colocando os seus valores muito acima ou muito abaixo. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer para precificar da maneira correta, sem que você sinta que está pagando para trabalhar. E ó, no final desse vídeo eu tenho uma surpresa incrível para você. Eu recomendo que você assista até o final, porque vai valer muito a pena. Tá interessado? Então vem pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo para essa aula. E agora eu vou mostrar para você como precificar os seus projetos de criação de sites. Sejam eles sites WordPress ou não. Bom, seguindo aqui a minha rotina, o meu dia a dia, né, é criação de sites WordPress. Então vamos lá, antes da gente iniciar, eu preciso que você tenha noção que eu separei o meu estilo, né, de precificação em 3 tópicos para que você possa entender melhor e eu consiga expressar tudo o que eu acho de importante até que você tenha noção, para que você também possa replicar para o seu negócio, né, da maneira que você achar mais, que faça sentido, da maneira que você achar que fique mais confortável para a sua realidade. Então vamos lá. Bom, o primeiro tópico a gente vai abordar os tipos de precificação que mais fazem sentido, principalmente para mim. Eu não vou apresentar aqui um tipo de precificação que seja incoerente ou que coloque o seu negócio em risco, certo? Então são os 3 tipos, esse aí eu vou apresentar os tipos de precificação que fizeram sentido para mim. O segundo item é o levantamento e definições de informações. Então, assim, nesse segundo item, a gente vai precisar fazer pesquisas e levantar algumas informações para que a gente tenha noção, né, de como prosseguir. E algumas coisas são tomadas de decisão. Então, a gente vai precisar definir algumas coisas aqui fixas para que a gente possa prosseguir. E o terceiro item é colocar a mão na massa e aprender como que a gente pode calcular, certo? Lembrando que eu não sou da área contábil, eu não sou advogado e tal, e eu já pesquisei muito, já pedi muita ajuda e eu cheguei nesse ponto aqui que fez sentido para mim e tornou assim mais saudável para o meu dia a dia. Então, na internet você vai encontrar vários tipos de precificação, várias fórmulas para se calcular o valor aí, né, do seu trabalho, mas eu resolvi gravar, né, esse tutorial meu, porque eu sou da área e talvez faça mais sentido para você, uma vez que eu já assisti outros especialistas de outras áreas precificando outros tipos de serviços e não foi muito coerente, né? Então, para eu chegar até aqui onde eu cheguei, tudo isso aqui que eu formatei fez sentido, então eu espero que faça sentido para você e fique à vontade para alterar de acordo com a sua necessidade também. Então vamos lá, primeiro item, tipos de precificação. O que é isso, né? A gente vai abordar os 3 tipos de precificação que eu acho mais coerente para a minha realidade. Talvez exista alguma outra, você tenha ouvido falar de alguma outra e tá tudo bem. Eu quero que você entenda que você está livre para seguir para onde você está mais confortável, assumindo aí todos os riscos e assumindo todos os benefícios que isso pode trazer. Então vamos lá. Primeiro item, tabela de preço. Bom, quando a gente fala de tabela de preço, a gente já vê como se fosse um cardápio, né? Um menu. Ah, o meu serviço de criação de site custa tanto, o outro tipo de site custa tanto. Bom, é mais ou menos isso. Primeiro, você precisa definir, né, por tipo de serviço, né, por tipo de projeto. Então, você vai ter que categorizar os seus projetos. Você vai ter que ter uma categoria de projetos bem definida. Olha, eu trabalho com criação de sites institucionais. Se você vê que faz sentido, você pode ainda subcategorizar sites institucionais para o nicho tal, vamos supor, nicho de advocacia, escritórios de advocacia, nicho de engenharia, né? Empresas de energia solar, escritórios de engenharia em geral. Então, se fizer sentido para você, você pode categorizar e precificar por tipos de negócio, né? Por nichos, né? Tudo bem. E acima disso, você ainda pode categorizar por tipos de projeto. Como eu disse, site institucional, blog, landing page, loja virtual.
se fizer sentido para você. Vamos lá. Definir quantidade de coisas a serem criadas. Então, dentro dessa tabela de preço, né, além de você precificar por tipo de projeto, por tipo de cliente, você também pode fazer o seguinte, estipular um valor dependendo da quantidade de coisas que estão inseridas dentro do projeto. Então, você pode literalmente fazer uma receitinha, né? Então, vamos lá. Um site institucional custa tanto. Aí o cliente vai e fala, olha, eu quero que tenha X quantidade de páginas, 10 páginas, custa tanto, 5 páginas, custa tanto, 20 páginas, vai custar tanto, acima de 20 páginas, vai custar tanto. Então você precisa meio que ter esse detalhamento, essas definições todas levantadas, e aí você só vai somando, olha, para até 10 páginas é R$100 a mais. Para mais 10, mais 100. Para 20, mais 30, R$300, sei lá. Você vai somando, né? No final, fecha a conta e passa o valor para ele. Bom, outro detalhe muito importante é esse aqui, ó. Quais funcionalidades extraordinárias devem existir? Então, você vai ter que ter um papo muito aberto com o cliente, muito claro com ele, e perguntar, olha, o que além disso, né, você vai apresentar, além disso que eu estou te apresentando de funcionalidades, quantidade de conteúdo, né, que mais que você precisa? Ah, eu preciso de um chat, eu preciso que o formulário faça isso aqui de extraordinário, né, que fuja do convencional. Então, tudo isso você vai ter que ter especificado para poder montar, né, o preço para o seu cliente. E para passar esse valor, claro, você vai ter que entender de cada um desses requisitos aqui e ter estipulado o valor para cada um. Então, a tabela de preço é mais ou menos isso. Então, você vai ter que ter essa noção para poder passar valores para o cliente. Um detalhe assim que eu acho meio que arriscado para se trabalhar com tabela de preço é porque às vezes pode acontecer do cliente te passar as informações, você fecha o contrato, mas aí depois ele vai querer adicionar mais coisas. Por exemplo, vocês fecharam 10 páginas, vai que o cliente pede 5 páginas a mais. Então aí você vai ficar naquela, bom, eu vou cobrar um adicional de tanto. Só que as páginas podem não ser complicadas. E aí, você vai dar de brinde? Você vai cobrar 50% do valor de 10 páginas a mais? Então, assim, como que vai funcionar isso? Ou então, ele pede uma funcionalidade extraordinária, que para ele é simples, mas para você, né, como especialista da área, é mais complexo. Então, esse é um risco que pode acontecer de, quando você estiver trabalhando com tabela de preço, você pode, às vezes, passar um valor e o projeto ser mais complicado. Então, tem esse detalhe aí. Fica com isso em mente. Agora, trabalhando por hora, calculando, né, passando um valor com base na hora do projeto. Vamos lá. Primeira coisa, esse tipo de precificação ele é específico por projeto. Então, antes de você, né, passar um valor para o cliente, você vai ter que ter uma conversa com ele, você vai ter que explicar para ele tudinho o que vai ter no projeto, ele vai te falar, né? Muito parecido com essa tabela de preço aqui. Ele vai te passar tudo que ele quer, tudo que é necessário. Você, como especialista, também vai ir formatando isso dentro da sua cabeça, né? Rascunhando ali dentro da proposta comercial, até chegar no que o cliente quer, no escopo do projeto. E aí, com base nisso, o cliente, olha, fechou, é isso que eu quero. Ok. Aí você volta com esse escopo e você começa a calcular quantas horas você gastaria para desenvolver esse projeto por completo. Isso eu chamo de análise de requisitos. Você vai analisar cada funcionalidade, cada especificidade do projeto para aí depois você passar um valor final, certo? Então, dentro dessa análise de requisito, você vai ter que entender quais as tecnologias que estarão, né, envolvidas dentro do projeto, qual que é a complexidade do design do site, da estrutura do site como um todo,
você também vai ter que entender qual que é o nível de suporte que o cliente vai necessitar. Vamos supor que seja um cliente muito detalhista. Pelo início da conversa, você já percebeu que ele é um cliente muito exigente, ou então é um cliente muito grande, que tem uma equipe toda exclusiva para o site. Então vai ser preciso você, às vezes, se deslocar até a empresa, ter reuniões online com toda a equipe, né? Todo um departamento. Então, tudo isso que é relacionado à criação, relacionado ao site, você precisa documentar. Documentando isso, porque por que é tão importante documentar tudo isso? Porque tudo isso vai ser transferido em horas trabalhadas. Então, uma reunião que você vai, uma reunião de aprovação, uma reunião de apresentação, tudo isso é horas trabalhadas e isso precisa estar metrificado, precisa ser calculado e colocado ali dentro do escopo do orçamento, tá certo? Bom, outro tipo de precificação que é um pouco assim, eu não gosto muito, já tive a experiência de trabalhar e não foi muito legal, mas eu vejo outras pessoas usando, é o sistema de gestão, né, ou assinatura mensal. Então, o que acontece? Muitas vezes, o valor que você cobraria em um site normal, vamos supor, vou colocar um valor fictício, não se apegue muito a esse valor. Vamos supor que você cobre R$1.000 para criar um site, certo? Ok. Nesse sistema de gestão ou assinatura mensal, você pode fechar um contrato e deixar o cliente fixo com você por pelo menos um ano, certo? E aí você cobra 12 parcelas de R$100, por exemplo. Né? Eu sei que vai ficar aí 1.200 no final, mas supondo que, né, você fechou aí, eu falei 1.000, mas vamos arredondar para ficar fácil a matemática. Vamos supor que você fechou por 1.200 e nesse sistema você cobraria todo mês R$120 ou R$100 para ele, né? Eu falei errado. R$100 para ele. E chega no final do ano, aí depois que passou, né, um ano de contrato fixo, ele pode renovar por mais um ano ou ir pagando mensalmente aquela taxa, certo? Bom, nesse sistema de precificação, eu acho ele mais complicado. Por quê? Porque você tem lucro com base na alta demanda. O que significa isso? Você precisa ter mais clientes para poder começar a lucrar. Vamos supor que você pegou um cliente por mês. Nesse primeiro mês, você vai ganhar somente R$120. Isso aí não é legal. Então, vamos supor que você pegou um cliente por ano. Ao final do ano, aí sim, você vai ter, né, se todos ficarem juntos, né, nenhum resolver fechar ou sair, né, do acordo contigo, encerrar o contrato, aí a partir de um ano que você vai começar a receber por mês R$1.200, certo? Então, eu não acho muito interessante, justamente porque nesse sistema aqui, o cliente pode, muitas vezes, ter, né, algum imprevisto e não pagar, atrasar pagamento. Então, o risco de inadimplência é muito grande. Eu até coloquei aqui, ó, o risco de inadimplência é muito alto. Tem o incômodo de você ter que cobrar. Então, você vai ter que cobrar de uma forma ou outra, seja ligando para ele ou através de algum sistema de cobrança. E mesmo assim, se o cliente não pagar, você vai ter que verificar. Então, tem todo esse aparato. Uma outra questão é questão do monitoramento 24 horas. O cliente entende que se você fez o site e ele está pagando mensalmente, na maioria das vezes, até se você especificar isso em contrato, mas na maioria das vezes, o cliente entende que você é responsável pelo site. Então, se acontecer alguma coisa com o site, seja no final de semana, de madrugada, e o cliente vê, ele vai querer satisfação na mesma hora ou até mesmo no próximo minuto, assim, quando for horário comercial. Então, tendo em mente isso, aí fica por sua conta decidir se o sistema de gestão de assinatura, né, mensal vale a pena para você ou não. Então, resumidamente, os 3 tipos de precificação. Tabela de preço, onde você tem um valor estipulado para cada coisa, né? Tem um valor estipulado
para cada tipo de site. Dependendo do cliente, você pode adicionar um valor a mais ou a menos, dar um desconto a mais ou a menos. Você tem um valor definido para cada tipo de feature, né? Ou para cada tipo de funcionalidade que for adicionada, seja ela extraordinária ou padrão. Então, tudo isso você previamente vai ter que ter formatado uma espécie de cardápio, uma espécie de menu com todos os valores, para assim ir adicionando, né, no escopo do projeto e mandar pro cliente aprovar o orçamento. Muito bem. Esse tipo de precificação, tabela de preço, eu uso muito pouco, ou eu faço uma mescla dele com o valor por hora. Porque o por hora, você vai analisar o cliente e muitas vezes você vai entender que trata-se de um projeto que você já fez. Então você já vai ter ali mais ou menos a noção, né, de quais funcionalidades vai precisar. Você já tem o seu preço por hora, o mínimo que você vai poder cobrar. Mais para frente eu vou te mostrar como calcular isso. E aí você vai meio que ter essa noção. Você só vai precisar se aprofundar e certificar com o cliente, né, quais as tecnologias estarão envolvidas, qual é o nível de complexidade do layout, né? Tudo isso você precisa conversar com ele. E se ele é um cliente difícil, se a rotina de criação vai ser mais complexa, se ele vai precisar de um acompanhamento mais próximo, mais frequente, então tudo isso você vai precisar especificar. E por fim, a questão aí da gestão de assinatura mensal que eu acabei de falar. Então você tem esses 3 tipos de precificação, certo? Aqui eu não vou falar assim, olha, você é obrigado a escolher esse ou escolher o outro. Não, você pode escolher um, usar um pouquinho do outro, determinadas situações você pode optar por outro, enfim, o que você achar mais confortável para a sua realidade. Muito bem, chegou a hora da gente fazer o levantamento e definição de algumas coisas, de alguns detalhes essenciais para a gente poder precificar o nosso trabalho, independentemente, né, de qual tipo de precificação você vai adotar. Como, por exemplo, a gente tem a tabela de preço, onde a gente estipula aí uma faixa de preço para cada tipo de projeto, para cada característica adicional a cada projeto, para cada tipo de cliente. Então, tudo isso é metrificado, né? É precificado. A gente também tem por hora, que aí é preciso, acima de tudo, saber o valor da nossa hora de trabalho, para aí sim conversar com o cliente, perguntar tudo que ele precisa, para depois ter uma noção de quanto vai custar o projeto final. É muito parecido com a tabela de preço. E também tem a assinatura mensal. Mas até mesmo a assinatura mensal, para você poder passar um valor que vai ser pago aí mensalmente, você precisa ter noção, né, do preço da sua hora, do preço base do seu trabalho, o mínimo que você pode cobrar por projeto. Então, para que todos esses tipos de precificação funcione, você precisa levantar algumas informações e definir algumas coisas. E é isso que a gente vai ver agora. Então, deixa eu abrir aqui, porque esse tópico aqui ele é muito grande. Para exemplificar, ou melhor dizendo, para explicar melhor cada um dos 6 tópicos aqui, eu separei eles por 2 categorias. Categoria D, que são definições, detalhes que você precisa definir, e a categoria L, que é levantamento, informações que você precisa levantar para que você possa funcionar, né, fazer funcionar o negócio. Então vamos lá. Primeira coisa que são definições, que você precisa definir quais os serviços que você vai oferecer. Então abrindo aqui, eu tenho a definição de criação e manutenção, certo? E veja que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, e/ou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, nessa situação aqui, você não precisa escolher um ou outro. Você pode adotar o sistema E, né, no seguinte sentido. Eu vou trabalhar com criação e manutenção, ou você pode excluir, né? Eu vou trabalhar com criação ou com manutenção, tá certo? Então, deixando bem claro que você é livre para escolher,
Então fica à vontade aí de acordo com o que você sentir mais confortável. Bom, no sistema de criação, né, os serviços que você pode oferecer como um criador de sites, você tem aí a possibilidade de trabalhar somente com a criação de layout ou adaptação desse layout para o WordPress, onde uma outra pessoa criou esse layout. Ou então, né, você cria somente o layout para uma outra pessoa adaptar ela para o WordPress. Então, dependendo aqui do que você escolhe, algumas coisas aqui em cima, né, se você vai trabalhar oferecendo uma tabela de preço, serão cortadas, né? Alguns detalhes você não vai fazer. Então, é muito importante que você tenha isso muito bem definido. Eu vou trabalhar somente com criação de layout. Eu vou trabalhar somente com a adaptação desse layout para o WordPress, fazer o protótipo funcional no WordPress, tá certo? Ou você pode trabalhar, né, com a questão do full service, trabalhar com a criação do layout e a criação do WordPress e até mesmo ir além, né, fazer a publicação de conteúdos dentro desse site. E dentro do full service, eu dei um exemplo, né, onde você pode trabalhar aí com a criação de sites, lojas virtuais, landing pages e todos os outros tipos de projetos que podem ser criados usando o WordPress. Muito bem. Já na manutenção, você tem a possibilidade aí de trabalhar com a questão do gerenciamento do site, fazendo atualizações, verificando se está tudo correndo dentro dos conformes. Você também tem a opção de trabalhar somente com suporte, onde o cliente vai solicitar, né, ajuda para você consertar alguma coisa, verificar o funcionamento de algo. Então, assim, esse é um detalhe bem interessante dentro da característica da manutenção que eu vou te explicar logo mais. Você também pode trabalhar somente com a divulgação desse site. Uma vez que você é especialista em WordPress, você vai saber divulgar, fazer o SEO, otimizar esse site para que ele performe muito bem e muitas pessoas sejam alcançadas. E tem outros serviços de manutenção, certo? Agora, o detalhe que eu falei do serviço de manutenção, quando você escolhe ele no sistema ou, né, do tipo assim, eu vou trabalhar com criação, aliás, dentro do sistema ou não, dentro do sistema E, né, eu vou trabalhar com criação e manutenção de sites WordPress. A grande vantagem, que é na verdade uma oportunidade, é a oportunidade de você estender os seus lucros, uma vez que você sai do cenário de criador, mas também entra no cenário de pessoa que vai gerir, né, um gestor do site. Então, com isso, o que acontece? Além de ganhar criando o projeto, você também vai conseguir ganhar vendendo manutenções, vendendo suporte avulso e estendendo, né, o seu relacionamento com o cliente. Por mais um tempo aí, você vai continuar fazendo com que esse cliente gere valor para você, tá certo? É o que a gente chama de lifetime value, né? Então você vai aumentar esse tempo aí de permanência com o cliente, podendo gerar mais ganhos dentro de um relacionamento de confiança, um relacionamento honesto, né? Então, basicamente, esse é o primeiro tópico dos serviços definidos, onde você precisa, né? Aliás, serviços oferecidos, onde você precisa definir com que você quer trabalhar. Muito bem, depois disso, a gente tem o tópico número 2, tecnologias envolvidas, que aí entra aquela parte técnica que você já precisa dominar, né, do WordPress, do sistema de criação de sites, para poder entender quais as tecnologias você vai, né, precisar para desenvolver cada projeto. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Primeira coisa, quem trabalha com o WordPress sabe que o foco dele são os plugins e os temas. Então, para cada projeto, você vai precisar entender se você vai utilizar determinados plugins ou um determinado tema, certo? Basicamente isso. Outra coisa é, se você vai precisar de suporte para terceiros. Então, vamos supor que você pegou um projeto para desenvolver e dentro do projeto surgiu uma necessidade exclusiva onde você vai precisar de um programador exclusivo, muito mais experiente, para fazer determinada funcionalidade, pegar, né, ir no tranco ali e fazer funcionar dentro do site. Então,
E isso aqui é um detalhe muito importante que você precisa analisar dentro de cada projeto. E esse detalhe aqui de suporte de terceiros, ele precisa sempre estar em vista, principalmente quando você vai oferecer, né, o seu trabalho dentro do sistema tabela de preço. Porque quando você tem a sua tabela de preço, você tem tudo definido, o valor de tudo. Mas vamos supor que o cliente solicitou algo que você desconhece, você nunca viu. Muito normal. Tecnologias novas surgem a cada dia na internet. Então pode acontecer de surgir alguma tecnologia que você ainda não domina, você não conhece. E você vai precisar contratar um outro profissional. Aí você vai ter que ter isso, dependendo do projeto, seja precificando através da tabela de preço ou por hora trabalhada. Isso aqui, ó, suporte de terceiro, vai ter que ser algo marcado com asterisco, digamos assim, porque é um valor à parte, então você precisa levantar isso, beleza? Vamos lá. Outra coisa que você precisa definir é hospedagem mais domínio. Tem pessoas que fazem a opção de incluir a hospedagem no domínio dentro do valor do serviço total, principalmente quando você trabalha com o sistema de gestão de assinatura mensal, né? Então o cliente ele não vai preocupar em contratar uma hospedagem ou contratar, né, registrar um domínio, você que vai cuidar de tudo. Então é interessante que você tenha isso em mente. E essa questão da hospedagem do domínio também tem uma vantagem, uma oportunidade para você também aumentar os seus ganhos, que é o quê? Você se tornar um afiliado ou você revender hospedagens para cada cliente novo de site que entrar dentro aí da sua empresa, tá certo? Então, o que que acontece? Entrou um cliente novo, você pode fazer a contratação para ele, você pode fazer o registro do domínio para ele, usando os dados dele, tudo bonitinho e etc, certo? E aí você é afiliado de determinada hospedagem, então você faz a venda, né, através do seu link e você ganha com isso. O cliente também ganha, porque ele vai pagar um valor promocional e você ganha com isso. Então, você aí tem uma boa relação, né, de troca entre a hospedagem e o cliente. Todos saem ganhando. Muito bem. Um outro detalhe que você precisa ter levantado, principalmente em questão de custos, é um gateway para receber pagamentos. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas sem aprofundar muito. O importante que você precisa saber é que você pode utilizar um gateway de pagamento e recebimento para receber pagamentos parcelados dos clientes. Então vamos supor que o seu cliente queira pagar no cartão, parcelar em 12 vezes. Você pode oferecer um link do PagSeguro, do Mercado Pago. E com isso, o cliente vai ter condição de fechar com você porque você dividiu em 12 vezes para ele. No entanto, esses gateway de pagamento, eles exigem uma porcentagem do pagamento. Então, essa porcentagem você precisa ter ela bem definida, você precisa levantar ela. Assim que você for passar um orçamento para o cliente, já tem que estar embutido esse desconto que o gateway de pagamento vai cobrar de você, porque senão o seu preço, a sua margem de lucro cai muito. Então, basicamente, esses são os 4 itens, né? Claro que você, dentro da sua realidade, é importante que você veja se não tem mais coisas que precisam ser levantadas em relação à tecnologia, certo? O que eu estou listando aqui é somente o básico, mas no geral, em 90% das situações, esses são as tecnologias e informações que você precisa levantar para compor o preço mais para frente. Mais para frente você vai entender o porquê que eu estou listando isso aqui. Plugins e temas, suporte de terceiros, né, profissionais terceiros, hospedagem mais domínio e gateway para receber dos seus clientes, ok? Muito bem, agora a gente vai para o tópico 3, que esse é muitíssimo importante, se não o mais importante de tudo isso aqui. Vamos lá. Trata-se também de um tópico de levantamento, onde você tem que levantar informações. Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter uma clareza sobre os seus custos operacionais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, custos fixos para trabalhar. Porque
Se isso aqui não for pago, você simplesmente não funciona, sua empresa não funciona, ela para você não consegue trabalhar, certo? Por exemplo, eu levantei aqui energia, internet e aluguel, e etc, né? Porque em alguns casos, outros prestadores de serviços, outros microempreendedores, pequenos empreendedores, agências, todos estes têm os seus gastos, né? Algumas coisas aqui tem, outros não tem, como por exemplo, freelancer que trabalha em casa. Às vezes ele não precisa pagar aluguel, ele mora com os pais ainda, certo? Ou então a questão da energia, alguém já paga a energia para ele, já está embutido. Então, alguns desses custos podem variar ou nem aparecer dependendo de qual tipo de profissional você é. Se você é um freelancer, um MEI, um pequeno empreendedor, uma pequena agência, enfim, vai variar com base nisso aí. Mas você tem que ter esses custos levantados, ok? Segundo custo fixo que você tem que levantar é questão de assinaturas online, que é muito comum, principalmente para gente que trabalha com criação de sites WordPress. Eu estou pegando aqui meu exemplo. Custos fixos que eu tenho é softwares, um exemplo, o Adobe, o pacote Adobe, plugins e temas, o Elementor e alguns plugins da Crocobloco. Então, esses são custos fixos que eu pago todo mês, nem que seja parcelado, mas eu pago todo mês para poder utilizar essas ferramentas para garantir uma qualidade maior no meu trabalho, certo? Então, eu preciso mensurar isso aqui na hora que eu for estipular o valor do meu trabalho. Eu preciso saber quanto que eu estou gastando com energia, aluguel, assinaturas online. E agora entra um tópico que é muito importante, mas muitas pessoas negligenciam, que é o marketing, tá certo? E eu coloquei ele aqui, ó, como e ou. Por quê? Porque você pode pagar, isso aqui é obrigatório, energia, internet, aluguel, assinaturas online, né? E você pode também inserir o marketing como um custo fixo, certo? Ou não, você pode usar ele mais para frente, eu vou te mostrar onde. Mas o recomendado é que você tenha o marketing estipulado como um custo fixo, porque para atrair novos clientes com uma maior precisão, você precisa anunciar, principalmente em plataformas como o Google Ads, Facebook Ads, certo? Fazer publicações em mídias sociais e outras ferramentas pagas. Então, o interessante para manter o seu negócio vivo, rodando, funcionando, atraindo clientes é fazer marketing. Então, por isso que eu coloquei ele aqui como um custo fixo. O ideal é você não ignorar ele. Agora, caso você tenha um network muito bom, você tenha aí uma rede de cliente muito boa, um fluxo de entrada de cliente muito bom, não importa qual o motivo, aí você pode ser um pouquinho mais maleável, não depender tanto disso, né? Um exemplo, às vezes você tem um perfil no Instagram bombadíssimo, que traz muitas pessoas, você tem um portfólio no Behance muito forte, traz muitas pessoas querendo fechar projeto com você. Então você pode ser mais maleável com esse custo fixo do marketing, ok? E lembrando que, muito importante, despesas pessoais não fazem parte do custo fixo, ou seja, ir para o cinema, gastar com o almoço no final de semana, isso aqui não é custo fixo de trabalho, bem que poderia, mas não é. Incluir custos fixos dentro do seu operacional na empresa pode falir você, tenha em mente isso aí. Muitas pessoas já quebraram porque não souberam separar os gastos, os custos, as obrigações financeiras da empresa com as suas obrigações financeiras pessoais. Misturaram tudo, não tiveram noção de onde estava saindo, onde estava entrando dinheiro e se perderam e faliram, tá certo? Então, tenha em mente isso. Muito bem, agora vamos falar aqui de uma coisa que você precisa, né, fazer a definição. Você precisa determinar o valor médio. Então, vou abrir aqui para você poder entender. Vamos lá. Valor médio do seu trabalho, da sua hora. Você precisa ter uma noção de valores para você começar a trabalhar. Vamos lá. Vamos estipular um valor médio por tipo de projeto. Então, você precisa começar a estipular uma tabela de preço. Mais para frente eu vou te mostrar como. E para você poder estipular essa tabela de preço, claro que você não vai jogar assim, da minha cabeça,
eu vou tirar um valor aqui para cobrar na criação de um site. Ah, tirei da cabeça aqui um valor totalmente mirabolante aqui para cobrar na criação de uma loja virtual. Não, não é isso. Mais para frente eu vou te mostrar o cálculo. Mas você precisa ter isso definido com base em cálculos reais. E para fazer esses cálculos reais, você precisa levar em consideração a sua região, que é um detalhe muito importante. Algumas regiões do Brasil têm um valor padrão para criação de sites. Outra região tem um valor a mais, a menos. Então você precisa pesquisar na sua região ali quanto que está a média da criação de site, tá certo? E para qualquer tipo de serviço, né? Mas você precisa ter essa noção, qual que é o valor cobrado ali na região. Vamos lá. Considerar também o valor que os concorrentes, a média que os concorrentes estão fazendo. Então você pode aí fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa secreta e solicitar orçamento fingindo que é cliente e descobrir o valor que os seus concorrentes estão cobrando. Então aí você vai ter uma margem, desde clientes pequenos a grandes players que já estão estabelecidos há muito tempo. Com base nessa pesquisa você vai ver como que eles oferecem, quais são as opções de pagamento, como eles precificam. Então você precisa ter um valor em média de quanto eles estão cobrando. Outra coisa você também tem que levar em consideração a sua experiência. Vamos lá, esse é um detalhe muito importante e eu até vou falar mais para frente, mas seja muito realista quanto a isso. Não tem agora mimimi, mas eu tô iniciando agora, mas eu sou muito bom, minha mãe ama meus trabalhos aqui iniciais, eu acho que eu vou me dar muito bem. Não, calma. Seja muito realista. Não vá em conversa de vendedores de cursos, influencers que são aí experientes há muitos anos no mercado e fala assim, olha, você pode começar ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil. Calma, calma. Seja realista. Às vezes você está começando agora, terminou, tem nenhuma semana o seu curso de criação de site e você já quer cobrar 10 mil reais num site só porque o vendedor do curso falou que você pode. Claro, você pode, mas às vezes o cliente não vai querer pagar, ele não te conhece, não viu seu portfólio. Então, assim, você ainda é imaturo na questão de negociação, no momento de vender, de se posicionar. Então, são detalhes que você precisa levar em consideração, a sua experiência profissional. Para aí sim, você também, né, se arriscar a cobrar grandes valores. Eu não estou falando que você não pode, eu não estou falando isso, mas tenha em mente que com base na sua evolução profissional, você pode sim subindo de valor, se projetando cada vez mais, né, no mercado, enfim, tá tranquilo, ok? Então, esses são detalhes que você tem que levar em consideração para ter um valor em média aí por tipo de projeto. Outra coisa que você precisa, né, definir, né, é quanto você quer ganhar, quanto você quer lucrar. Esse é um detalhe assim, bem assim, como se diz, agora é a hora que você precisa ser mais realista ainda. Muito bem, então nessa hora aqui, quanto você deseja ganhar e lucrar é um detalhe muito, você precisa ser muito meticuloso nesse momento. Por quê? Porque você vai falar, olha, dentro da minha realidade eu quero ganhar tantos mil reais. Se você está fazendo isso pela primeira vez, é muito difícil, eu sei, porque você ainda não tem um parâmetro, ok? Mas é importantíssimo que você seja realista e fale, olha, eu quero ganhar uma média, sei lá, 2 mil reais por mês, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. Ok, tá tranquilo. Agora, igual eu falei aqui, ó, marquei aqui, seja realista, né? Ok, você tá começando, leve em consideração a sua experiência. Então, não é nada mal você começar aí, querer ganhando 3, 4, 5 mil, tá tranquilo, ok? Sem problema. Outra coisa que você precisa fazer a definição é o valor, aliás, isso aqui, né, que vai te ajudar a definir quanto você quer ganhar, é você descobrir o valor da sua hora trabalhada. Mais para frente eu vou mostrar. E novamente, eu coloquei aqui, ó, considere a sua experiência. Então, para você definir o quanto você quer ganhar, você tem que ser realista, você tem que definir o valor da sua hora trabalhada e você tem que levar em consideração esses outros detalhes aqui, ó, sua região, concorrentes e a sua experiência, ok? Então, com base nisso tudo aqui, você vai tirar os valores médios necessários
para precificar os seus projetos. Muito bem, vamos lá para o quinto tópico. E esse quinto tópico você vai precisar definir, certo? E fazer alguns levantamentos de informações. Vamos lá. A definição começa: seu tempo médio de criação. Aliás, isso aqui é um levantamento. Quanto tempo você gasta para criar cada tipo de site e implementar cada tipo de coisa, né? Cada tipo de feature, funcionalidade e assim por diante. Então você precisa se conhecer profissionalmente. Ah, Fred, tem dia que eu levo 2 dias para criar um site, tem dia que eu levo 1 semana. Aí não vai dar certo. Você precisa entender uma média. Bom, a minha média para site institucional que seja parecido com esse aqui é de 3 dias, 4 dias. Para fazer landing page, 2 dias. Para fazer loja virtual, é entre 5 a 10 dias. Então você precisa ter uma média. Uma média, eu não estou falando assim os dias exatos, cravados. Não, você precisa ter uma média. Teve sites que eu já levei 5 dias para fazer. Teve outros que eu levei 2 dias. Teve outros que eu levei 10 dias. Então você faz a média aí. Bom, então a média é 7 a 8 dias. Pronto. Ok, então eu levo em média 8 dias para criar um site institucional. Fechou. Com base nisso, outra coisa que eu vou fazer é a definição. Quanto eu desejo trabalhar? Bom, quantas horas por dia eu quero trabalhar? Quero trabalhar 10 horas, 8 horas, 6 horas, 4 horas? É importante isso. Quantos dias da semana eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar todos os dias úteis. Eu quero trabalhar inclusive sábado e domingo. Não, eu quero trabalhar só de terça a sexta. Então você precisa definir quais os dias você quer trabalhar, quantas horas por dia você quer trabalhar, e você também vai definir, como eu disse, né? Isso tudo vai ajudar a definir quanto você vai ganhar, certo? Lembrando que seja realista. Não adianta nada aqui em cima, ó. Quanto você deseja ganhar? Ah, eu quero ganhar 20 mil reais por mês, vamos supor. E aí você fala, bom, eu quero ganhar 20 mil trabalhando 2 horas por dia. Cara, pode ser possível, mas vai ser muito difícil, vai ser fora do padrão, fora da curva, ok? Então, por isso que eu falo, seja realista no momento de fazer o levantamento e a definição de cada uma dessas coisas aqui. E por último, eu tenho aqui o que eu chamo de poupança para capital de giro, que é uma definição que você precisa fazer. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Como que você faz isso? Aliás, antes de falar como, eu vou te falar o porquê. Por que que é interessante você ter uma poupança ou uma poupança para capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro que você vai usar para cobrir os custos do seu operacional. Energia, internet, cursos, geralmente são esses aqui, ó, os custos fixos, né? É o que é necessário para a sua empresa funcionar. E para pagar eles, você usa o capital de giro. Muito bem, às vezes é muito importante você usar o que sobrou dentro de uma poupança para poder facilitar o capital de giro, para você não ficar apertado, não ficar no sufoco, certo? O ideal é que você tenha pelo menos 2, 3, até 6 meses de poupança para que a sua empresa, vamos supor que sua empresa passou 1 mês sem lucrar nada, você quebrou a perna, você é freelancer sozinho, não consegue trabalhar, né? Quebrou o braço, vamos dizer assim, tá lá hospitalizado. Então, o que que acontece? É interessante que você tenha poupança para manter a sua empresa funcionando mesmo nos meses ruins. Porque quem trabalha por conta sabe, tem meses que é muito bom, tem meses que é mediano e tem meses que não entra nada. Então, pensando nisso, é legal você ter um dinheiro guardado para manter os custos operacionais. Então aí, para fazer isso, né, agora vem o como. É interessante você ter definido uma porcentagem para despesas inesperadas. Ter uma porcentagem também para cursos, que eu acho muito interessante isso. Você deixar um dinheiro do seu operacional para investir no seu profissional e assim você conseguir oferecer serviços melhores. Um outro detalhe também, né, que para quem não quer, aqui em cima, incluir o marketing como um custo fixo, então ele pode vir aqui, ó, o que sobrar, você investe uma porcentagem para fazer propaganda, para divulgar. Então, o que que acontece? É interessantíssimo você ter uma poupança para o seu negócio
para que ele fique tranquilo, você fique tranquilo e você não passe perrengue, não fique ansioso, apertado, com medo de cobrar a mais, porque você está devendo, você não lucrou tanto, não entrou nenhum cliente, aquele é o único que entrou, e por isso você é obrigado quase a aceitar condições de trabalhos que são assim, muito ruins, certo? E aí acaba que desmotiva, o trabalho sai ruim, então assim, vira uma bola de neve de coisas ruins. Então é interessante você se prevenir em relação a isso. A poupança serve justamente para isso. Então, basicamente, esses são todos os itens que você precisa levantar e definir. Então vamos recapitular. Primeira coisa que você precisa definir: quais serviços você vai oferecer? Criação ou manutenção? E aí, dentro de cada um desses, você pode trabalhar no sistema e ou, né? Adicionar ou excluir. Eu quero trabalhar só com criação, ou eu posso trabalhar com criação e manutenção. Aí fica a seu critério. Outra coisa que você precisa também é levantar as tecnologias envolvidas para todo o processo, seja para criação ou para funcionamento do seu negócio. Então, bom, para eu trabalhar legal, eu vou precisar investir em plugins, eu vou ter que contar com o suporte de algum terceiro, seja para todos os projetos ou para um só, eu preciso ter esse levantamento aqui definido. Hospedagem mais domínio, caso eu ofereça o serviço, né? Eu vou até colocar ele diferente aqui, ó. Vou colocar em outra cor aqui. Caso eu ofereça aquele serviço de pagamento mensal, certo? E gateway para recebimento, caso eu queira fornecer a opção de parcelamento no pagamento para os meus clientes. Muito bem. Agora, o detalhe mais importante, como eu disse, é os custos fixos para trabalhar. Isso aqui você precisa saber. Sem isso aqui você não consegue estipular o valor da sua hora e com base nisso você não consegue precificar legal, certo? Então você precisa saber quanto você gasta com energia, internet, aluguel e outros custos fixos para manter sua empresa aberta. Você também precisa entender quanto você paga, né, por softwares ou tecnologias que lhe auxiliam no seu trabalho. E também a sugestão que eu dei, né, separar um custo fixo para fazer propaganda para garantir novos clientes, para garantir aí um fluxo contínuo, né, de entrada de clientes, né, de dinheiro, seja anunciando, fazendo tráfego nas redes sociais, enfim. Lembrando que em custos fixos para trabalhar, para manter sua empresa aberta, não entra os seus gastos pessoais. Mais para frente, eu vou te mostrar onde que entra aqui os gastos pessoais. Aqui a gente só está falando o necessário para manter sua empresa funcionando. Outra coisa que você precisa definir é o valor médio. Vamos lá. Tipo de projeto, né? O valor médio por tipo de projeto. Para você ter a definição, né, de quanto você vai cobrar, o valor médio, para cada tipo de projeto, você tem que considerar região onde você está atuando, você tem que levar em consideração o que os clientes estão cobrando, você também tem que considerar o seu nível como profissional, o seu nível de experiência, para ver se o que você vai cobrar é coerente com o que você sabe, o que você oferece ou não, certo? Outro detalhe, para você ter um valor em média, você também tem que, quanto deseja lucrar ou ganhar. Eu até coloquei aqui, ó, quando, né? Na verdade é quanto. Ó, quanto deseja ganhar, né? Ou lucrar, né? Com o seu negócio. Então você precisa definir isso aí. Lembrando a você que seja realista. Você tem que levantar o valor da sua hora e considerar a sua experiência para você ter uma noção aí. Olha, eu quero ganhar X reais por mês. Então aí você tem que levar isso aqui em consideração. Muito bem, outra coisa que você vai precisar levantar, deixa eu até aproximar aqui, ó, é o seu tempo médio de criação. Você vai ter que se conhecer como profissional e entender quanto tempo você leva para criar cada tipo de projeto. Se você está começando, isso aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu recomendo que você crie alguns projetos fictícios, pelo menos para você ter uma noção de quanto tempo você leva para criar cada um, deixa eu voltar aqui, ó, cada um desses projetos aqui que você vai oferecer. Ah, você vai oferecer site institucional? Então, quanto tempo médio você gasta para criar um site institucional? Você vai oferecer lojas virtuais? Então, quanto tempo mais ou menos
você gasta para criar uma loja e assim por diante. Então você precisa ter essa noção, tá certo? Então são coisas aí que você precisa definir o tempo médio de criação de cada uma das coisas que você vai oferecer. Outra coisa que você vai precisar definir é quanto deseja trabalhar, né? Quantas horas eu quero trabalhar, quais os dias da semana que eu quero trabalhar. Aí nisso você vai precisar definir as horas, os dias da semana. E é importante que você seja realista, porque aqui em cima, quando você definir o quanto você deseja ganhar, você vai precisar também, né, ser realista, porque senão isso aqui fica incoerente, se estiver destoando muito. Eu quero ganhar 20 mil, né, e trabalhar só 2 horas por dia. É possível? É, mas aí você vai ter um trabalho muito maior. Sua experiência aqui, ó, e sua, digamos assim, né, como o mercado, os seus clientes vão te enxergar, vai ter que ser algo super fora do comum, né? Você vai ter que ser uma referência mesmo, um especialista renomado. E aí sim vai ser possível. Agora, se você está entrando, é importante que você seja realista e considere todos estes detalhes. E por último, é mais uma sugestão, levantar aí o quanto você quer poupar para a saúde do seu negócio. Então, você pode usar essa poupança aqui para despesas inesperadas, para cursos, para fazer marketing, uma vez que você não quer inserir o marketing como um custo fixo mensal. Então, esse é o último tópico, que é uma sugestão pessoal que tem me ajudado bastante, garantindo aí tranquilidade para eu trabalhar. É contar com uma reserva para manter o meu negócio funcionando. Muito bem, então depois da gente ver tudo aqui, deixa eu afastar um pouquinho, né? Depois de a gente ver tudo que é necessário levantar e definir para a gente poder ter um entendimento maior, agora é hora da gente saber como fazer para calcular. O que exatamente? Calcular os nossos custos fixos, né? Pegar tudo ali que a gente tem, somar tudo e entender qual é o custo fixo para manter o meu negócio funcionando. Outra coisa que a gente precisa também calcular, com base nesses custos fixos, eles vão ajudar a gente a entender melhor qual que é o valor da nossa hora trabalhada. Então, com isso, eu vou poder fazer um orçamento melhor, criar uma tabela de preço melhor para cada tipo de serviço meu, uma hora que eu sei quanto que vale, né, por cada hora trabalhada. Muito bem. E eu também vou conseguir estimar o valor de cada projeto, fazer uma estimativa média, e eu vou entender também qual que é o valor mínimo que eu posso cobrar em cada projeto para não tomar ré, ou seja, para não tomar prejuízo. Então, digamos assim, que você pode colocar uma gordurinha a mais e quando o cliente pedir desconto, você já está preparado até onde você pode abaixar para não tomar prejuízo. Muito bem. Outra coisa que a gente também pode, com base em tudo isso aqui que a gente viu, né? Todos esses levantamentos e definições, é que com base nisso tudo você vai conseguir estipular até um lucro por projeto, para você ter, né, uma margem de lucro para manter o seu negócio funcionando legal. Você vai também entender, né, como que você pode colocar um adicional salubridade, digamos assim, né, que é um termo que eu acho engraçado porque é um adicional que você pode colocar dependendo do tipo de cliente, se for um cliente muito exigente, se for um projeto que vai depender de muita atenção sua, vai exigir muito de você além do normal, então você pode colocar esse adicional aí, certo? E também você vai poder contar com uma porcentagem para alguns custos relacionados, né, a imprevistos que acontecem. Então vamos supor que aconteceu algum imprevisto, foi necessário, às vezes você se confundiu em algum detalhe. Acontece bastante assim no que se refere, por exemplo, às vezes você está desenvolvendo um projeto e você se confundiu, principalmente no começo da carreira, né? Você se confundiu e vai ser necessário adquirir um plugin, certo? Principalmente para o WordPress. E aí, o que acontece? Às vezes, com a base nessa porcentagem de lucro, você consegue aí pagar esse plugin e o cliente fica tranquilo. Você não precisa reformular a proposta, o orçamento, o contrato, enfim. Você já resolve de uma maneira mais ágil, certo? E um outro detalhe é que você consegue calcular também, depois de definir e levantar
todas essas informações, um valor para o seu Prolabore, né? Prolabore é meio que o seu salário. Então isso aí já é quando você já está mais experiente em como cobrar, você já está entendendo melhor aí como que funciona o seu próprio processo de preços, de trabalhos. Ah, quantos trabalhos eu consigo pegar? Já tem uma média aí, eu já sei, todo mês entra essa quantidade de trabalho e essa quantidade de dinheiro, então eu já tenho uma média aí, eu posso até separar um Prolabore, um salário meu, certo? Todo mês, o salário fixo, ok? E aí eu posso usar esse Prolabore justamente, lembra que eu falei lá em cima? Veja só, aqui em cima, ó. Em custos fixos, as despesas pessoais não entram, né? Os custos fixos operacionais, elas não entram aqui. Elas entram justamente aqui, ó. É aqui que entra as despesas pessoais, ó, gastos pessoais. Ela é retirada do seu Prolabore, o que você ganha, certo? E também você pode tirar dessa porcentagem extra, né, do Prolabore, uma poupança para fazer o seu fundo de reserva, que eu citei aqui, ó. Então, tudo isso você pode calcular, implementar para deixar o seu negócio mais saudável e sua vida mais tranquila. E assim você consegue, como pessoa física, viver da sua pessoa jurídica, da sua empresa, tá certo? Agora eu vou te mostrar como que faz para calcular tudo isso. Bora lá. Então vamos lá. Eu já fiz aqui meio que uma simulação, certo? Onde a gente vai calcular quanto que é tudo, né? Juntar aqui tudo que é custo fixo. Então, só recapitulando. Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui, quando a gente está no item 2, que é levantamento e definições, e a gente entra aqui no item 3, custos fixos para trabalhar. Lembra que eu falei que era o mais importante? Pois é. Então, a primeira coisa, você vai partir daqui. Quais são os seus custos fixos para trabalhar? Ou seja, o que você tem que pagar para sua empresa estar aberta? Então, vamos lá. Vamos lá. Simulando aqui, eu tenho, né, internet. Então, eu coloquei aqui um valor aproximado. Então, assim, isso aqui é uma simulação, certo? Na sua realidade, isso aqui pode ser para mais ou para menos. Pode ter mais itens aqui, então eu quero que você pegue a lógica da coisa para você poder calcular o seu. Então, assim, não se baseie só por isso aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que você gaste R$100 por mês com internet, para você poder navegar e tal e trabalhar. Você gaste R$40 de energia. E quando eu falo R$40 de energia, eu não estou falando R$40 de energia para casa toda, para todo mundo, não. Eu estou falando do seu negócio. Se você trabalha em casa, home office, aí você tem que ter uma noção, né? Por exemplo, eu moro com 3 pessoas. Vamos dividir essa energia por 3, então. Qual que é o valor? Ou pela hora que você trabalha. Enfim, você precisa chegar num valor. Não precisa ser o valor exato, mas tem que ser um valor aproximado do que você gasta com energia. Se bem que eu acho que isso aqui não vai atrapalhar muito, né? Não acredito que isso aqui vai interferir tanto assim nos seus custos, mas é interessante citar isso aqui. Aluguel. Como eu disse, né, anteriormente, se você trabalha em casa, provavelmente você não vai pagar isso aqui, né? Você já tem a sua casa, ou se você mora com seus pais, enfim. Você é dono da sua casa já, você já comprou o seu imóvel, enfim, tá tranquilo. Agora, se você aluga um escritório, se você tem uma agência, trabalha em um cowork, então aí você precisa colocar aqui aluguel da sala, cowork, então precisa estar aqui, certo? Assinaturas online. Então eu coloquei aqui o pacote Adobe, que é algo que eu uso, né? Então acredito que esteja mais ou menos por volta desse valor aqui por mês. Eu tenho também a assinatura do Elementor, que é mais ou menos R$1.000 dividido por 12, né? Então dá mais ou menos aí pouco mais de R$100 por mês, né? Enfim, ou menos, né? Nem sei. Aqui a gente tem também a assinatura do FreePic, que é um banco de imagens que eu utilizo, então dá 250 dividido por 12. Eu sei que o total disso tudo aqui dá R$343, certo? Eu também separo um custo fixo para marketing, ou seja, independente se entrou cliente ou não, eu preciso ter esses R$400 para continuar divulgando, para continuar trazendo novos clientes, certo? Ok, aqui como eu sou MEI, eu pago aquela taxa mensal de R$60, e como eu trabalho home office, eu coloquei aqui combustível zero, ok? Agora, caso você também tenha, né,
vamos dizer assim, é um contador. Aí você tem que colocar aqui quanto que você gasta com contador. No caso, eu não gasto nada, porque eu não tenho contador. E os demais custos aí para continuar, né? Ah, eu tenho um estagiário, eu tenho uma secretária, eu trabalho com um pacote de assinatura de contratos, etc. Então aí você vai colocando aqui os custos fixos para sua empresa funcionar. Ok. Depois disso tudo, você soma e aí você chega ao valor igual. Somando tudo aqui, eu cheguei ao valor de 1.543, sendo que esse é o valor total para minha empresa ficar aberta. Então, esse é o valor dos custos fixos para que eu possa trabalhar hoje. Tranquilo. Feito isso, agora a gente vai fazer o cálculo do valor da minha hora trabalhada. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, entre colchetes aqui, né? Eu coloquei aqui umas siglas para ficar fácil para a gente montar a fórmula mais para frente. Calma que não é matemática assim avançada nem nada, até porque eu sou péssimo em matemática, mas é uma forma de eu te explicar como que é feito o cálculo, uma forma assim que fique fácil de entender, e isso aqui eu vou disponibilizar depois. Então vamos lá. Primeira coisa, dias, a gente precisa aqui, para calcular a sua hora trabalhada, a gente precisa, né, entender quais são os dias a trabalhar. Ou seja, deixa eu voltar aqui. Lembra que eu falei aqui, ó, em seu tempo, quanto deseja trabalhar, né? Horas por dia e dias por semana. Lembra que eu falei que isso aqui era necessário você fazer uma definição? Ah, eu quero trabalhar todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos. Ah, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Então aí você precisa ter essa definição, né? E também precisa definir, eu quero trabalhar 2 horas por dia, eu quero trabalhar 10 horas por dia, 8 horas. Você precisa definir isso. Isso aí é a sua escolha. Ok. Com base nisso, vamos supor, você vai trabalhar 20 dias por mês, né? Então assim, o que acontece? Você vai trabalhar de segunda a quinta durante o mês todo, né? De segunda a sexta, durante todo o mês. Então isso aí dá mais ou menos 20 dias todos os meses. E você vai trabalhar 6 horas por dia, certo? Você vai ter uma rotina de 6 horas diárias. Ok, vamos lá. Aqui é o valor a ganhar, uma projeção. Então vamos supor que você quer definir aí, eu quero trabalhar, aliás, eu quero ganhar pelo menos 5 mil reais, de 5 mil reais para cima. Então eu coloquei aqui, ó, acima de 5 mil reais, certo? Então aqui eu coloquei as siglas, ó, dias a trabalhar, DAT, horas a trabalhar, HAT, valor a ganhar, VAG. Então eu coloquei essas siglas aqui, tá tranquilo de entender. Muito bem, então você quer ganhar de 5 mil para mais. O mínimo que você quer ganhar é 5 mil, ok. Aí você precisa somar mais os seus custos fixos, esses aqui, ó, esses aqui. Por quê? Esse é o valor total que você precisa ganhar no mês. Ou seja, você precisa ganhar 6.543 para atingir a sua meta salarial, digamos assim, né, para você pagar o seu próprio Prolabore e para você pagar os custos fixos para continuar trabalhando. Ou seja, se você ganhar no mínimo R$6.500 por mês, você paga os seus custos com a sua empresa, né, os seus custos operacionais, e você paga a sua meta que você definiu. Aí a sua meta aqui é sua meta. Você pode colocar aqui 10 mil, 2 mil, 5 mil, tranquilo. Aí você que define, certo? Até porque é você que vai trabalhar e você que vai fazer os cálculos aí de como você vai chegar aqui. Mas calma, vamos lá. Agora, com base nisso que eu defini, os dias que eu quero trabalhar, a quantidade de horas por dia que eu quero trabalhar, eu já defini o quanto eu quero ganhar. E eu sei o quanto que custa para minha empresa ficar aberta, agora eu tenho que chegar no cálculo do meu valor diário de trabalho e do meu valor por hora. Tem muita gente que só calcula o valor da hora, não se preocupa muito com calcular o valor do dia, até porque é mais fácil. Mas eu vou te mostrar o porquê que é importante isso, tá certo? Então vamos lá, deixa eu subir aqui porque eu quero te mostrar depois. O valor por dia, você vai calcular, né? O valor a ganhar dividido pelo dia a trabalhar. Ou seja, você vai ter o valor diário depois de calcular isso aqui, fazer essa divisão. Então vamos lá, o primeiro exemplo. Se você tem que ganhar, né, 6.543 dividido por 20, que são os dias que você quer trabalhar no mês, então
todo dia, né, o seu dia de trabalho vai custar R$ 327. Ou seja, o seu dia de trabalho custa 327. Pronto, esse é um valor que você tem que salvar e ficar na sua mente. O seu dia de trabalho custa R$ 327. Ok. Agora o cálculo da hora. Você pega, né, o valor, né, para você chegar no valor da sua hora, é dividido pelo a hora trabalhada. Aí você chega no valor da hora. O valor da sua hora é esse valor aqui por dia, dividido pelas horas que você quer trabalhar durante o dia. Então, aqui em cima a gente definiu que o meu dia de trabalho custa 327. Então, eu vou dividir ele pela quantidade de horas que tem no dia e eu chego ao valor de R$ 54. Ou seja, cada hora que eu for trabalhar vai custar R$ 54. Então, aí você pega isso aqui como um valor, certo? Um valor fixo, um parâmetro fixo, para você calcular tudo, certo? Muito bem. Agora, vamos para as simulações. Primeira simulação, primeiro exemplo. Você chegou aqui para criar um site institucional. E como eu te disse, aqui, ó, que você precisa fazer o levantamento. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Seu tempo, né? É uma questão de levantamento e definição. Qual que é o seu tempo médio de criação? No item 5. Quanto tempo você leva para criar um site institucional? Você precisa ter essa definição. Então, eu gasto, sei lá, aqui, como eu dei o exemplo, né? No primeiro exemplo aqui, um site institucional. Eu cheguei ao número de 30 horas. A média é 30 horas. Eu gasto 30 horas para fazer um site institucional. Muito bem. 30 horas dividido por 6 horas equivale a 5 dias de trabalho. Ou seja, você vai desenvolver em uma semana um site institucional. Então, o custo mínimo para a criação desse site institucional é de 1.620, certo? Então, esse é o valor mínimo. Você não pode cobrar menos que isso, porque senão você vai estar diminuindo aqui, ó, a sua margem, correndo o risco até de não conseguir pagar os custos operacionais. Então, vamos supor que entrou um cliente só no mês. Pelo menos você vai conseguir pagar, certo? Os seus custos operacionais. Só que o seu lado pessoal vai ficar quebrado, vai ficar fechado. Então, por isso que você precisa sempre estar correndo atrás de cliente, fazendo marketing, etc. Mas, você conseguiu um cliente por semana durante um mês, então esse valor aqui, você multiplica ele vezes 4. Deixa eu mostrar aqui para você. Vamos lá. Esse valor aqui vezes 4. 1.620 vezes 4. Você já vai lucrar por mês 6.480. Ok, vamos ver aqui. Com base no valor da sua hora, você quase atinge aí a sua meta. Fred, mas eu não consegui aí, não vou conseguir ganhar 5.000, certo? Ok, então com base nesse valor aqui, ó, o que eu recomendo? Agora é a hora de você trabalhar com uma porcentagem de lucro. Você adiciona uma pequena porcentagem de lucro. Eu recomendo que você adicione vou até colocar aqui, ó, mais de 5% a 15% de margem de lucro. Um extra, digamos assim, uma gordurinha a mais. Então, com base nisso, vamos supor, 1.620. Então, vamos lá, vamos recalcular aqui, ó. Deixa eu diminuir. 1.620 mais, vamos supor, 5%, já vai sair por 1.701. Eu vou pegar esse valor aqui, vezes 4, digamos que você pegou 4 projetos no mês, 1 por semana, é igual a 6.800. Então, aí você já conseguiu bater a sua meta de R$5.000, né, o que você queria ganhar, cobriu seus custos fixos e passou esse valor total, né? Você passou esse valor total. Agora, você pode pegar isso aqui, ó, 6.804 menos 6.543, que é igual, ou seja, você teve aí R$261 de lucro, você tem esse excedente. Esse excedente, você pode vir aqui, ó, e colocar dentro da sua poupança para despesas inesperadas,
para cursos, para marketing, certo? Então aí você tem uma poupancinha para o seu negócio que você pode deixar ali para manter os seus custos naqueles meses que tiver menos cliente, porque nem todo mês você vai ter 4 clientes, 5 ou mais clientes. Pode ter meses que você vai ter 1 ou 2, entendeu? Então aí é necessário que você tenha uma margenzinha, né, um valorzinho para ficar ali de segurança, né, para manter tudo em ordem. Vamos lá, vamos continuar aqui os cálculos aqui. Deixa eu pegar aqui. Ok. Fiz aqui a primeira simulação, vamos aqui para a segunda simulação. Detalhe, isso aqui porque eu coloquei 5% de margem de lucro. Tem projetos que você pode colocar até mais, né? De 5 a 15, igual eu falei, dependendo aí da situação, dependendo de qual cliente. Vamos supor que seja uma empresa de um porte maior, com um renome maior, que vai te exigir mais, então aí eu considero interessante você colocar de 10 a 15% a mais aí de lucro, certo? Tranquilo. Vamos lá. Vamos aqui para o segundo exemplo. Vamos supor que você pegou um blog, certo? E esse blog você gasta 18 horas para criar ele. 18 horas. 18 horas dividido por 6 horas dá 3 dias de trabalho. O custo mínimo da criação desse blog é de R$ 990. Custo mínimo, para você não tomar ré, é o valor mínimo que você pode cobrar. Aí vamos pegar aqui, ó, aquela taxa de margem de lucro, de 5% a 15% de margem de lucro. Então vamos calcular novamente. Deixa eu colocar aqui mais para cá. 990 mais, agora eu vou colocar uma média, 10% de lucro. Já subiu para 1.089, certo? 1.089 é o valor que você pode cobrar nesse blog, tranquilo, que você vai pagar ali os seus custos, certo? E você vai, né, conseguir aí, digamos assim, sobrar um dinheirinho ainda para guardar dentro do sua poupança, né, da poupança do seu negócio aqui para capital de giro. Fred, mas esse valor é muito pequeno. Bom, eu estou pegando aqui 3 dias de trabalho, certo? Se você só pegar blogs o mês inteiro, você vai ocupar os 20 dias, vai chegar no mesmo valor aproximadamente. E lembrando que você pode cobrar de 5% a 15%. Então, alguns projetos você pode cobrar uma porcentagem maior, outra menor, que vai dar a soma certa para você manter esse padrão aqui que você estipulou, ok? Então, basicamente, essas são as situações que você tem para poder manter o seu negócio funcionando. Agora, a gente tem uma situação extraordinária, que acontece sempre, né? Alguém chega querendo que você desenvolva uma landing page, só que ele fala assim, olha, eu tenho um prazo para definir essa landing page, geralmente acontece isso, eu tenho um lançamento para fazer, essa landing page tem que estar pronta em 2 dias. E às vezes, né, 2 dias é um tempo curtíssimo, você quer pegar o projeto, só que você vai ter que trabalhar mais horas por dia. Então aí você pode fazer o cálculo seguindo o valor da sua hora, normal, só que aí não vai ser só 6 horas por dia, às vezes você vai precisar trabalhar mais horas, 10 horas, 12 horas por dia, digamos assim, para poder cumprir com esse prazo. Aí você vai calcular, olha, digamos assim, né, 20 horas, eu vou gastar 20 horas para criar essa landing page, ou seja, eu vou trabalhar 10 horas por dia. E você calcula, né, com o valor multiplica pelo valor da sua hora. E aí você tem um custo final. Ou seja, para criar essa landing page em 2 dias, você vai cobrar o valor mínimo de 990. O mínimo, tá certo? Lembrando que esse aqui é o valor mínimo. E todos esses valores aqui que eu citei, você pode até, né, eu vou até copiar aqui a porcentagem aqui a margem de lucro, certo? Lembrando que todos esses valores aqui que eu estou te passando é uma referência mínima. Mas vamos supor que na sua cidade, um site institucional, igual aqui, né? Você cobrou chegou a esse valor aqui de 1.620. Deixa eu pôr aqui. 1.620 mais 10%. Então você cobrou 1.782. Mas vamos supor que um concorrente seu, do mesmo tamanho, com as mesmas características, ele está cobrando R$2.000. Fred, e aí? O meu tá bem mais barato. Ok, o que você pode fazer? Você pode aproximar esse valor, o final, aproximar para o valor dele, para você ver que não está muito fora. Você pode aproximar bem assim, bem
espontaneamente, ou você pode subir esse valor aqui. Não, então eu posso ganhar mais. Você sobe esse valor, que aí no final chega a um valor estipulado maior. Então, o que acontece? Acontece muito, às vezes, você está calculando aqui e o valor está abaixo do mercado. Então, por isso que eu falei que é necessário você ver isso aqui, ó, considerar os seus concorrentes, para você ver se você está cobrando a mais ou a menos, porque tem gente que coloca aqui, ó, 10 mil reais, e aí o valor final, né, vai ser muito além de 2 mil, vai dar 4 mil reais. Então, assim, aí por isso que tem que ter um bom senso, senão você não vai conseguir fechar concorrentes, fechar por causa dos concorrentes da sua região. Você não vai conseguir pegar novos clientes, porque o seu valor vai estar destoando e muito. A não ser que você pegue um cliente que não fez pesquisa de mercado, né, que é muito raro. Não fez nenhuma pesquisa e está disposto a pagar o preço que você quiser, né, que é o sonho de todo mundo. Mas por isso que é interessante você levar em consideração a sua região, os seus concorrentes, considerar a sua experiência, para depois você chegar aqui e falar, bom, eu quero ganhar 5 mil reais por mês, que eu quero ganhar 10 mil, 15 mil, certo? Então, por isso que você tem que levar bastante em consideração, porque aí, quando você for fazer os cálculos aqui e fazer essas simulações, para esse valor estar dentro da faixa que o mercado, o qual você vai se inserir, né, o mercado aí da sua cidade, do seu estado, para você não estar destoando muito, porque senão você vai ficar fora. Simplesmente isso. Então, basicamente, é assim que você calcula, né, o valor da sua hora, o valor de cada projeto, e aí você tem uma margem até quanto você pode cobrar mais ou até quanto você pode cobrar a menos. Então aí, você chega, igual aqui nesse caso do site institucional, você chegou a 1.620, mas aí o concorrente cobra 2 mil. Você aumenta a sua margem aqui de lucro. Aí se o cliente, olha, tem como você melhorar, correr atrás disso, você aplica as técnicas, né, de negociação, e aí você tem aqui uma gordurinha para poder queimar, para diminuir um pouquinho, né, para satisfazer ali o cliente. Então, tudo isso é muito importante, fazer essas simulações e ter noção de quanto é o valor do seu dia, o valor da sua hora, para você poder calcular certinho e não correr o risco de pagar para trabalhar. E aí, agora eu quero saber de você. O que você achou desse sistema de precificação? O que você achou dessas informações que eu passei aqui para você? Por acaso, dentro da sua rotina, você está seguindo mais ou menos esse esquema que eu fiz para calcular a hora, levantamento de informação, definindo algumas coisas para o seu negócio fluir positivamente? Ou você está colocando os preços assim do seu serviço aleatoriamente? Bom, se você está colocando aleatoriamente, sem base em nada, está tomando ré, não está conseguindo aí seguir de uma maneira saudável, né? O seu negócio não está rendendo como você esperava, então acho que vale muito a pena você pegar essa aula de base aqui para poder montar e estruturar a sua tabela de preços, estruturar como você vai se organizar financeiramente, né? Como você vai se organizar para trabalhar de uma maneira que você tenha a capacidade de viver dos seus próprios ganhos, dos seus próprios clientes. Agora, se você quer ir além, eu tenho uma novidade, eu vou trazer aqui para você, que é esse novo material que eu acabei de lançar, que é um e-book mais um workshop, o WordPress lucrativo. Então, ele é focado para quem trabalha com criação de sites WordPress. E dentro desse e-book, deixa eu descer aqui para mostrar para você. Eu coloquei muitas coisas e de bônus eu coloquei 2 workshops detalhando conteúdos e relatando, né, algumas experiências profissionais minhas, né, coisas que eu aprendi ao longo aí de 15 anos trabalhando nesse mercado de criação de sites WordPress e pude, né, implementar tudo, fazer uma formatação de todas as ideias, todas as experiências, conhecimentos que eu adquiri, tudo dentro deste material. Então, dentro do e-book, você vai contar com a lista com 10 estratégias mais eficientes que estão sendo usadas no mercado. Eu te explico como utilizar elas, como você pode, né, encontrar a estratégia perfeita aí que mais se adequa à sua realidade, às suas necessidades, a que você se sente mais confortável em utilizar. Dentro do e-book você também vai encontrar a minha estratégia exclusiva que eu utilizei e utilizo até hoje
para captação de clientes. Então agora, a partir desse momento, ela não vai ser mais exclusiva e nem secreta. Então você vai entender como que eu cheguei até aqui, como que eu fiz para captar os meus primeiros clientes, como que eu fiz aí para seguir adiante com o meu negócio com base nessa estratégia. Você também vai ver um manual de como usar os principais gatilhos mentais para fechar uma negociação a seu favor. Então, no momento da negociação que você estiver passando o seu preço, passando, né, a sua proposta comercial, você vai ver como que é possível usar alguns gatilhos para comover, para influenciar a tomada de decisão do cliente a seu favor. A gente não está falando aqui de manipulação, a gente está falando de fazer com que o cliente perceba o real valor do seu serviço, do que você tem para oferecer e fazer ele tomar uma atitude imediatamente. Outra coisa que também tem dentro do e-book é a lista com as 18 objeções mais utilizadas nesse mercado de criação de sites. Eu não estou falando de objeções genéricas para qualquer tipo de mercado, não, eu estou falando desse mercado de criação de site. Então, assim, você vai pegar objeções que eu já ouvi e como eu aprendi a contornar elas, fazendo com que uma pessoa desinteressada ficasse interessada nesse meu serviço. Vamos lá. E ainda tem mais, um último detalhe. Eu vou te mostrar como que é, de maneira simplificada, todo o processo de venda de um projeto de criação de site, desde o início até a entrega dele. Então, é uma espécie de relatório completo que você vai receber com dicas, orientações, tudo baseado na realidade, nada fictício, nada de alguém que está entrando agora no mercado, não. É com base na minha experiência de 15 anos no mercado. E vamos lá, para te ajudar, para elucidar ainda mais esse conteúdo, né? Não só lendo, você também vai poder assistir a 2 workshops exclusivos, né? Onde eu vou falar sobre o processo das vendas infinitas, como que faz para você vender sites de uma maneira infinita, diminuindo cada vez mais os investimentos em anúncios, permitindo com que os seus clientes divulguem aí para você. Eu vou te ensinar esse processo e eu também vou detalhar a minha estratégia, né? Como eu disse, para vender sites. Como que eu fiz? Se você leu e ainda ficou meio assim, receoso, eu vou te explicar detalhadamente dentro desse workshop. E para acompanhar tudo isso, como na atualidade a maioria dos negócios são feitos dentro do WhatsApp, eu vou te mandar 2 modelos de scripts de venda de site que eu utilizo para que você possa utilizar também, para você ter, né, noção de como negociar pelo WhatsApp. A maioria dos meus clientes hoje eu fecho em conversas de WhatsApp, seja elas de mensagem de texto ou de áudio, mas saiba que a maioria das negociações acontece dentro desse aplicativo, então é muito interessante você contar com esse suporte. E se você não gostar, né, se você ficar receoso, você tem aí 7 dias de garantia incondicional. Não gostou? Cancela, te manda o dinheiro de volta e a gente continua sendo amigo. E agora que vem a melhor parte. Ele está, né? Todo esse material está por um preço promocional. 4 vezes de R$ 6,87. Então, assim, esse preço é absurdo de tão baixo. Aproveita agora essa oferta de lançamento, porque esse preço aqui vai subir depois. Então aproveita a chance e veja só, você vai aprender muita coisa, você vai pegar dicas que eu gostaria de ter recebido quando eu estava começando, até ali depois de 3 anos de mercado, que eu estava batendo muita cabeça, não estava sabendo lidar com certas situações, certas objeções, eu não estava sabendo como negociar, como precificar, e tudo isso você vai pegar agora através desse material que está, né, com um preço muito baixo. Agora, imagina, adquirir aí mais ou menos 15 anos de experiência por um valor de 4 vezes de R$ 6,87. Então, assim, e ainda tem a garantia de 7 dias. Não gostou, devolve. Cara, vou falar um negócio para você agora. O seu sucesso só depende de você, que a gente tem muito material aqui, muito conhecimento para passar, coisas que você não vai encontrar fácil e você vai ter acesso a um preço muito justo, muito tranquilo. Então agora eu passo a bola para você, fico te esperando e eu espero que eu possa te ajudar ainda mais, oferecendo mais conhecimento, tá certo? Eu vou ficando por aqui, até mais, tchau!